Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, o Senhor, nessa liturgia, nos ensina como devemos orar e qual a oração agradável a Deus. Então, que nós possamos celebrar com humildade e fé. Então, a primeira leitura está em Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 6. Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 6. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então aqui, na primeira leitura, né, fala sobre os príncipes e os sacerdotes, né? Eles são repreendidos e exortados ao arrependimento. E aqui Deus fala através do profeta Oséias: quero amor e não sacrifícios. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, nos voltar para o Senhor e sempre louvá-lo e glorificá-lo pelas maravilhas que Ele faz por nós e sempre anunciar o seu reino a todos, né? Anunciar a boa nova do seu reino. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, no Evangelho hoje, nós ouvimos uma parábola na qual vislumbramos 2 modos de oração. De um lado, contemplamos um fariseu que está diante do seu próprio ego, está cheio de si, seguro da sua fidelidade, da sua benevolência, justifica a si mesmo e é capaz até de condenar os outros. Do outro lado, um publicano, pecador de impostos, um pecador público, sente-se longe e afastado de Deus. Não é capaz de levantar os olhos para o céu, para Deus, se acusa não aos outros e pede o perdão de Deus. Então Jesus, no final, ao aplicar a parábola, diz: o publicano voltou para casa justificado, o fariseu não. Diante disso, na sinceridade do coração, cada um de nós, que nós possamos responder para nós mesmos as questões. Com qual dos 2 personagens da parábola o nosso coração se identifica mais? Qual deles é o corrupto? O fariseu é um corrupto que finge que reza. Assim, na vida, quem se considera justo e julga o próximo desprezando-o é um corrupto, um hipócrita, disse o Papa Francisco, né? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.